Boa noite, presidente. Boa noite, internautas que acompanham essa sessão. Gostaria de, primeiramente, parabenizar, em nome da vereadora Cida, todas as mulheres mirassolenses e funcionários da Câmara Municipal. Senhor, eu estava acompanhando agora nas redes sociais aí, na nossa sessão que está sendo transmitida na Câmara Municipal, alguns questionamentos de munícipes. O senhor Ângelo Roberto Albieri estava questionando os vereadores com relação à retirada de 4 horários de transporte público no bairro Vale do Sol. Gostaria de responder para o munícipe que quem define o horário de ônibus é a prefeitura, o Poder Executivo. E o que a gente pode fazer, senhor Ângelo, é fazer um ofício solicitando que aumente esses horários. Porém, há 2 semanas atrás estive no departamento de trânsito e dos 4 ônibus presentes na cidade, somente 2 estavam em condições de transitar. Não sei se essa situação já foi normalizada. Outro internauta, senhor Danilo Pradella, comentou do semáforo que fica ali próximo à escola Tufimad, que está quebrado desde o período da manhã. Foi outro questionamento que eu fiz ao diretor de trânsito com relação a esse semáforo. Ele falou que no município de Mirassol não tem nenhum profissional capacitado o conserto do semáforo e tem que ser acionado alguma empresa para dar essa manutenção. Bem, senhores, como o Júlio disse, né, com relação a injustiças que as mulheres no Brasil sofrem, como policial militar, né, a gente em inúmeras ocorrências envolvendo violência doméstica. E muitas vezes não era solucionado esse problema. E então a gente percebe, Júlio, que no Brasil, enquanto a impunidade prevalecer, dificilmente a gente vai acabar com esse tipo de crime. É muito triste isso. Tanto é que hoje nós tivemos uma decisão do STF, o qual eu não concordo. Com relação ao Plano São Paulo, que é o que a maioria das prefeituras estão seguindo, eu não entendo. Primeiro, dão autonomia para os estados questionarem como que as cidades irão... a estratégia que a cidade irá adotar com relação ao combate do Covid. É um tema muito complicado esse do Covid, por quê? Alguns falam em tratamento precoce. Por que não é feito um tratamento precoce, né? Alguns médicos falam que o tratamento precoce realmente surte um efeito, outros dizem que não. A realidade é o seguinte, que nós estamos com nossos leitos todos ocupados, os nossos casos de Covid estão aumentando. Em Mirassol, os pacientes que estão com Covid estão ficando na UPA, internados na UPA. E por isso que, com relação a esses pacientes que estão internados na UPA, eu fiz um requerimento em caráter emergencial para que o prefeito avalie a possibilidade de fazer até um hospital de campanha na cidade. O que seria esse hospital de campanha? Não seria para tratar o Covid, mas sim para a gente dar um suporte ao paciente com Covid até que ele consiga um leito em algum hospital na nossa região. E com relação ao Plano São Paulo, que está cerceando o direito de muitos comerciantes e empresários trabalharem, novamente eu volto a falar aqui nessa tribuna. É totalmente contraditório. Eu sou totalmente contra esse Plano de São Paulo que a gente está seguindo aqui em Mirassol. Ou a gente fecha tudo, ou então a gente não fecha tudo. Certo? Muitas pessoas têm que trabalhar e levar seu pão para a sua família. Então, tem que fazer uma análise muito bem feita do que é perigoso ou não. É igual alguns vereadores comentaram aqui, que filas na lotéricas, filas em banco, continuam. Então, a gente está brincando de fazer um lockdown.
Algumas classes estão sendo privilegiadas por esse lockdown em detrimento de outras. Então peço ao seu prefeito para avaliar com carinho o que deve ser fechado e o que não deve ser fechado. Principalmente nessa fase onde que muitos funcionários vão acabar sendo mandados embora pelos seus patrões devido à falta de verba. Uma classe que veio conversar comigo, eu entendi como fundamental e essencial, são os proprietários de academias e clínicas de fisioterapia. Se os senhores não sabem, eu conversei com alguns pacientes que tiveram Covid e alguns dependem, depois de terem tido o Covid, dependem de fisioterapia. Eles têm que fazer uma atividade de fisioterapia para recuperação, principalmente pulmonar. Por isso que eu acho que deveria ser avaliado como uma atividade essencial as clínicas de fisioterapia e academias de ginástica. Porque foi comprovado também que uma pessoa saudável, a recuperação dela com relação ao vírus é muito melhor. Com relação ao que o vereador Valmir propôs, de um projeto da gente fazer uma iniciativa público-privada de aquisição das vacinas, é extraordinário. Parabéns, vereador. A gente tem que batalhar justamente para isso. Em conversa hoje com o chefe de gabinete, cada vacina vai sair em torno de R$100 o custo. Baseando-se que a gente tem em torno de 70 mil habitantes, ficaria em 7 milhões para a gente vacinar toda a população mirassolense. Eu sei que é um valor um tanto alto, mas para quem já aprovou em data anterior uma verba de mais de R$1 milhão para o combate ao Covid, seria muito mais interessante a gente destinar esse dinheiro todo para a aquisição de vacina do que para algumas outras atividades com relação ao combate ao Covid. Então, senhores, tomara que os senhores pensam e reflitam com carinho com relação a esse projeto que nós vamos propor aí para votação, que os empresários entendam a necessidade, a real necessidade dos habitantes aqui, de todos, né? E que se a gente fizer uma união de todo mundo, dos vereadores, executivo e a população inteira, com certeza a gente vai ter todo mundo vacinado. Essa é a melhor profilaxia que tem para a gente solucionar esse problema da Covid. Muito obrigado.